Irmãos, nós estamos hoje na segunda mensagem da nossa série Fé Vitoriosa. Quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. E eu estou muito animado para o que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Glória ao Senhor Jesus. No domingo passado nós conversamos sobre a fé. Esqueci o título da mensagem. A fé que reafirma a minha humanidade. Humanidade. E falamos da oração de gratidão de Paulo por essa fé que o Senhor produziu nele. E ele orando, quando escrevendo para a igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 2, dizia que o Senhor Deus o conduzia vitoriosamente em Cristo. E é essa fé vitoriosa, essa condução vitoriosa de Deus, a que nós louvamos. E por essa fé vitoriosa é que nós também o louvamos. Conversamos no domingo passado que a nossa fé não é, apesar de ser uma fé vitoriosa, não é uma fé triunfalista. E explicamos o que é isso, dizendo em resumo que a nossa fé não é uma ferramenta para ganhar o mundo. Ao contrário, ela é uma arma para vencer o mundo. Conforme a palavra de Deus diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. E nós recebemos em Cristo essa fé, que é poderosa, que é funcional, que é verdadeira e que é prática, para que em Cristo nós caminhemos em vitória. Se você não esteve aqui no domingo passado, eu te aconselharia a acessar o nosso canal no YouTube, a Democ Online, e ouvisse e assistisse essa palavra que já está lá disponível para você. Hoje nós veremos e conversaremos sobre a fé que define a minha identidade. Se eu trocar identidade por humanidade durante a mensagem, se eu estiver falando do domingo passado, você escuta humanidade. Se eu estiver falando de hoje, você escuta identidade. A minha mente pode me enganar aqui. A fé que define a minha identidade. Essa fé precisa estar me acompanhando e me direcionando nessa vida para me conduzir para a eternidade. Na semana passada também falamos que fé é uma forma que Deus nos dá de agradá-lo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele tem uma recompensa para aqueles que o buscam. Há uma recompensa em servir a Jesus. Há uma recompensa em crer em Jesus. A recompensa não é o objetivo da fé, mas a recompensa é o resultado da fé. Nós recebemos essa recompensa por crer em Jesus Cristo. E quando nós servimos a Deus sem fé, é o que a Bíblia está dizendo, nós nos tornamos infiéis. E Deus não quer infiéis o seguindo. Essa fé que a Bíblia nos conduz a viver, portanto, não é uma fé baseada no humanismo, na teoria, na arqueologia ou em qualquer fato acadêmico. Não é que a nossa fé brigue com os fatos, mas a nossa fé não se baseia nos fatos. A nossa fé não contesta a ciência, mas ela não é baseada em ciência. Olha o que o Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé que é baseada em sabedoria humana, ela muda se a opinião dos outros mudarem. Ela muda se a moda mudar. Ela muda se a ideologia mudar. Ela muda se a política mudar. Ela muda se a filosofia mudar. Mas a fé baseada na palavra de Deus, tenha confiança. Minha tabelinha de fazer mensagem e sermão está caindo aqui. Ela... Onde que eu estava mesmo? Onde, gente? Que ela não muda. Por quê? Eu sei onde eu estava, só queria saber se você estava prestando atenção.
ela é uma fé que se baseia na palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. A Bíblia diz a respeito dela: passam os céus e passam a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, não hão de passar. Portanto, essa fé é uma fé confiável, baseada no poder de Deus. Falamos também que a fé que se baseia simplesmente em sabedoria humana e em conhecimento, sem o poder de Deus, ela pode conduzir a 2 pecados graves. Primeiro, o pecado do orgulho. Segundo, o pecado da religiosidade. Então a nossa fé precisa ser baseada no poder de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje, portanto, nós vamos falar dessa fé que nos capacita a adorar a Deus. Essa fé que nos capacita a servir a Deus. E essa fé que nos capacita para concluir a nossa caminhada cristã. Na vida cristã, o que conta é como você termina. Amém, meu irmão? Amém? Vou repetir, na vida cristã, o que conta é como você termina. Diga amém. Você vai terminar bem, porque o Senhor está gerando uma fé vitoriosa em você, para que você não naufrague na fé, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, que muitos, tendo colocado a sua consciência em outras coisas, naufragaram na fé. Deus vai encher a sua mente da palavra, para que você conclua bem, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Efésios capítulo 5, nós vamos caminhando. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, por favor, até no versículo 20. Mas o versículo 8 diz assim: antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Quem é você nesse mundo? Qual é a sua identidade nesse mundo? A identidade é aquele conjunto de características próprias e exclusivas com as quais a gente consegue diferenciar um indivíduo de outro, ou um grupo de outro, ou uma coisa de outra. Isso é identidade. Cristo está nos dando a identidade. Cristo está dizendo que nós somos alguém nesse mundo que vivia como alguém, como um tipo de gente. Agora nós temos nele, debaixo da luz, resplandecendo em nós, outra identidade. Identidade é uma palavra muito forte, é um conceito muito forte. E essa fé vitoriosa produz em nós essa identidade forte. Existem algumas coisas que no dia a dia, no cotidiano de muitas pessoas, eles roubam um pouco a identidade. Por exemplo, o álcool e as drogas. Alguém diz que em algumas pessoas, quando o álcool entra, a verdade sai. Isso não é verdade. O álcool e as drogas distorcem a verdadeira identidade. A pessoa não se comporta como quem ela realmente é. Ela perde os limites, ela perde os valores, ela perde as responsabilidades, os parâmetros. A mentira é outra coisa. Quem vive em mentira, na prática da mentira, também tem a sua identidade comprometida. Ele precisa criar um personagem e viver naquele personagem, e uma mentira vai o conduzindo a outra mentira. A traição, qualquer tipo de traição, leva a pessoa a viver maquiando a sua verdadeira identidade, com receio constante de que aquilo seja descoberto. O fanatismo, a religiosidade também distorcem a nossa identidade. A gente precisa entender que a fé vitoriosa em Cristo Jesus só vai tirar de mim e remover de sobre mim o meu pecado, mas vai reforçar a minha identidade. Assim como ela não vai me fazer deixar de ser humano, como nós vimos no domingo passado, ela não vai, Deus não tem o interesse de me transformar numa outra identidade. Ao contrário, Deus quer apenas que o pecado que corrompe essa identidade seja arrancado, para que aquela pessoa que Deus me criou para ser, que os propósitos que Deus quer que essa pessoa cumpra, sejam alcançados por meio dessa fé vitoriosa. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. É tipo um intervalo para eu mudar a folha. E a partir de agora,
eu queria que você anotasse, carinhosa e atenciosamente, 6 princípios que essa fé vitoriosa nos fazem compreender, com base nesse texto, de quem nós somos em Deus. O que a Bíblia diz sobre a sua verdadeira identidade. Em primeiro lugar, essa fé vitoriosa define a minha identidade como filho amado de Deus. O versículo 1 do capítulo 5 diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Olha que padrão Deus está exigindo. Imitem a Deus. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus. E não apenas filhos, mas são filhos amados de Deus. Essa identidade de filho precisa ser acreditada e abraçada. Deus não me ama porque eu sou um pastor. O amor de Deus para com um pastor não é porque ele é um pastor. Deus não ama alguém que tem alguma limitação com aquele amor de pena que você sente. Eu vou amar mais esse aqui porque ele é mais fraco, porque ele é mais pobre, porque ele tem a deficiência. Não, o amor de Deus para com todos nós é igual, é simétrico. Não sei se cabe, mas eu achei que ficou bonito no discurso. Ele é simétrico por uma razão única, porque nós somos filhos de Deus. Deus não deixa de me amar por alguma outra razão. Deus não deixa de me amar se um cabo estraga na hora da mensagem. Deus não deixa de me amar por quê? Porque Ele me enxerga como filho, e filho amado. Talvez você não tenha tido a experiência de ser um filho para algum pai, ou de experimentar um amor verdadeiro de algum pai, e é por isso que você precisa se encher do amor de Deus. Talvez você busque um amor, ou preencher-se de amor em algum vício, em alguma outra pessoa, em relacionamentos, em posses, em bens, em qualquer outra coisa. Não vai dar certo. O meu conselho para você é: não busque amor em outro lugar, antes de estar cheio do amor do Pai. Viva como filho, meu irmão. Aceite-se como filho. A sua identidade em Cristo é filho amado de Deus. Em segundo lugar, essa fé vitoriosa define a minha identidade de cristão resgatado por esse amor do Pai. O versículo 2 diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo pagou um preço para que eu tivesse a oportunidade e a possibilidade de viver como um cristão. Eu não conseguiria viver como um cristão, como imitador de Cristo, se eu não tivesse alguém que tivesse pago o preço por mim, tivesse me resgatado do que me dominava, do que prendia, o pecado que me prendia, as forças do diabo que me prendiam, agora estão destruídas. Por quê? Porque Cristo, com sua morte, com seu sangue, me resgatou em amor, para que eu pudesse ser um cristão. Eu não sou apenas um cristão, eu sou um cristão resgatado pelo amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz, portanto, andai em amor, vivei em amor. É um estilo de vida, é um jeito de viver a vida. É assim que um resgatado pelo amor anda e vive. Como que ele vive? Eis aqui a terceira coisa que essa fé define. Define a minha identidade como um santo regenerado e grato para a glória de Deus. Santo não é alguém que conseguiu apresentar aos homens alguma prova de que tem poderes especiais. Santo não é aquele que, depois de uma vida tida por alguém ou por algum concílio como perfeita, ou como espiritualmente superior, e agora tem méritos que o habilitem a ser declarado santo, canônico, dedicado ou consagrado a alguma causa. Não é aquilo que nós temos para oferecer aos homens que nos tornam santos. Deixa eu elaborar isso melhor. Nós não somos santos porque nós temos como provar algo para alguém. Nós somos santos por aquilo que nós provamos de Deus. Nós não somos santos por aquilo que nós podemos dar a alguém.
Nós somos santos por aquilo que nós recebemos de Deus. Portanto, agora temos a identidade de um santo regenerado e grato para a glória de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Em quarto lugar, essa fé vitoriosa define a minha identidade como um servo fiel e um servo obediente. Há um padrão que Deus espera que a minha identidade manifeste. Qual é? O versículo 5 e o versículo 6 diz assim, deixa eu achar ele aqui. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e o reino de Deus. Olha o que Deus está dizendo, que há um padrão. Versículo 6, não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Se a fé produz obediência que agrada a Deus, a desobediência provoca e atrai a ira de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. A obediência é a maior prova e manifestação do nível do meu relacionamento com Deus. A obediência mostra o nível da minha maturidade no meu relacionamento com Deus. Filhos, quando são pequenos, quando seus filhos eram mais novos, ou quando você era criança, você lembra que você tinha muita dificuldade em obedecer. Talvez porque você já nasceu atentado mesmo, porque os meninos trabalham porque é atentado mesmo. Mas isso, a sua maturidade tem muito a ver com isso. A criança, ela diz ao pai ou à mãe, eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer isso. Ou me dá isso por quê? Porque eu quero fazer isso. A vontade, o desejo dela, o quanto ela é dominada pela sua vontade, pelo seu desejo, mostra o quão imatura ela ainda é. Quando nós recebemos essa identidade de servos fiéis e obedientes, nós vamos crescendo em maturidade. Portanto, a nossa obediência agora não tem a ver com o domínio da nossa vontade. Nós submetemos a vontade de Deus em obediência porque nós somos maduros. Nós não somos menininhos para ficar pegando birra diante das ordens que Deus nos dá. Segundo, a obediência mostra o meu amor, ou o amor no meu relacionamento para com Deus. A obediência agora é uma entrega voluntária daquilo que eu tenho no meu coração para com Deus. E eu me comporto de maneira a honrar a Deus, porque eu o amo. A obediência mostra também o nível da minha confiança em Deus. Deus me dá ordens que eu não sei onde elas vão terminar, que eu não compreendo, mas eu confio no que Deus está fazendo. Eu confio no Deus que está fazendo, portanto, eu obedeço. Isso nos leva ao quinto princípio da fé vitoriosa que define a minha identidade. Essa fé define a minha identidade de discípulo maduro. Olha o que o versículo 10 diz a nós. Versículo 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Aprendam a discernir o que agrada ao Senhor. Essa maturidade tem a ver, portanto, com discernimento. Você se torna maduro quando você começa a saber o que agrada a Deus. Um crente maduro não vive buscando a regra de o que é pecado e o que não é pecado. Por que é pecado e por que não é pecado. Onde está que é pecado e onde está que não é pecado. A maturidade espiritual gerada por essa fé, que me identifica como filho de Deus, me faz agora discernir de maneira madura, conforme a palavra de Deus, aquilo que agrada a Deus. Então as minhas decisões, as minhas ações são, em primeiro lugar, para agradar a Deus, para deixá-lo feliz. É isso que a fé faz. Essa maturidade também se manifesta em ser frutífero nas suas obras. Porque, versículo 11, versículo 13, você que está seguindo aí, diz, não sejam participantes dos feitos infrutíferos do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz.
É muito comum que nós declaremos amor a Deus, mas não reprovemos aquilo que desagrada a Deus. Eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouco, mas fechando essa parte. Quando você se torna maduro, você entende que você não é consumidor na casa de Deus nem no reino de Deus. Você é um produtor. Você não está aqui para consumir, você está aqui para produzir. Qual é a palavra de Jesus? Eu vos chamei e vos enviei para que vocês recebam muitos frutos que eu vou produzir para vocês. É isso que Jesus fala? Qual é a promessa de Jesus? Isso é uma promessa disfarçada de ordem. Eu vos chamei, vos enviei para que vocês deem frutos, e muito fruto, e fruto que permaneça. Quando você se torna maduro em Cristo pela fé, você também se torna um cristão ativo no ministério. É por isso que o versículo 14 diz: desperta, você que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você, ou Cristo vai iluminar você. A atividade no ministério, no serviço cristão, quando você ama gente, ama servir a Deus, quando você se responsabiliza por aquilo que é reino de Deus, obra de Deus, trabalho de Deus, você está mostrando que você entendeu qual é a sua identidade em Cristo Jesus. E por fim, você é sábio no procedimento. Olha o que o versículo 15 e 16 diz: portanto, sejam cuidadosos no modo como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Insensato é o mesmo que tolo, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Sabe por que é maduro compreender a vontade do Senhor? Para que você se submeta à vontade do Senhor, para que você não brigue com a vontade do Senhor. Primeiro, porque ela sempre vai se realizar. Segundo, porque ela não pode ser contestada. Segundo, porque ela é boa. Terceiro, porque ela é boa, perfeita e agradável, ou seja, ela cumpre a plena e perfeita vontade de Deus. Quando eu entendo que eu sou em Cristo um discípulo maduro, eu tenho discernimento do que agrada a Deus, eu sou frutífero em obras, eu sou ativo no ministério e eu sou sábio no procedimento, tentando descobrir todo dia qual é a vontade de Deus. Por último, a fé vitoriosa define a minha identidade de ministro consagrado, cheio do Espírito Santo. O que é um ministro? Ministro é um servo. Ministro é aquele que serve. E eu sou um ministro consagrado, ou seja, dedicado e cheio do Espírito Santo. Versículo 18 até o versículo 5 tem um conselho. E o conselho é: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A libertinagem é o uso indevido e excessivo da liberdade. Quando eu entendo que eu sou um ministro de Deus, e ministro e servo não é um título, é uma identidade, não é uma posição, é uma identidade, é quem eu sou em Cristo. Eu sou um servo de Cristo e preciso ser dedicado a isso. Eu tenho a necessidade então de me encher do Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito Santo? Ora, o texto dá aqui o conselho e dá a lista. Anote essa lista. Primeiro, falando os salmos. O que é falar os salmos? É conversar, falando entre vocês, falando entre vós ou entre si. Você como está aí na sua versão? É conversar sobre a Bíblia, conversar sobre a palavra de Deus. Uma das maneiras de você ser cheio do Espírito Santo é trocar as conversas tolas, obscenas, vãs, sem sentido, pela palavra de Deus. No grupo de WhatsApp que você participa com seus irmãos em Cristo, o quanto se fala da palavra de Deus lá?
Nas reuniões que você faz com seus amigos cristãos, o quanto se fala da palavra de Deus? Quando você está reunido com a sua família, o quanto você fala da palavra de Deus? Você passa a semana inteira conversando tudo que não é da palavra de Deus. E aí é por isso que você chega aqui no domingo, e o domingo é enfadonho, é cansativo. E o pregador e o ministro de louvor e a banda tem que fazer uma pirotecnia para fazer você sentir alguma coisa. E não vai conseguir, porque você está vazio do Espírito Santo. Você passou a semana toda se esvaziando do Espírito Santo, se enchendo de obscenidades, se enchendo só de piadas, se enchendo só de conversas profissionais, se enchendo só disso. Você não falou entre você os salmos, você não conversou sobre a palavra de Deus, portanto você não se encheu do Espírito. Segundo, cantando hinos e cânticos espirituais. Por que a Bíblia fala de 2 tipos de cantar? Ela fala primeiro daquele cântico que você canta de alma para Deus. O exemplo que eu dou aqui é da criança. Já viu que toda criança criada na igreja, ela é meio compositora? Ela fica compondo uns hinos, meio sem sentido ali. Sabe o que é aquilo? A alma cantando. É aquilo que ela entende e percebe de Cristo, e ela faz o seu próprio louvor. Todos nós deveríamos fazer isso, ter um cântico ao Senhor. A Bíblia diz que o cântico do Senhor deve estar continuamente em nossa boca. A Bíblia pede: cantem ao Senhor um cântico novo. Talvez esse versículo seja para o repertório mudar pelo menos a cada 6 meses. Eu cantem ao Senhor um cântico novo. Você precisa ter um cântico que flua do seu coração, que você possa cantar sozinho. Pastor, eu não sei compor. Tem gente que sabe, faz uma música, traz para Saulo colocar aqui a melodia. Saulo é bom nisso, né? Faz isso aí, cante um cântico que sai da sua alma para o Senhor. Se você não tem um para compor, escolha um na harpa cristã, na playlist do seu Spotify. Tira a pisadinha de lá, meu irmão, e põe um cântico que você possa cantar ao Senhor, que você possa fazer com que a sua alma se apresente ao Senhor. Qual o segundo cântico? É o cântico coletivo, é o cântico congregacional. Até falei de manhã aqui que tem 2 tipos de gente que canta vigorosamente. É o desentoado. Já viu que desentoado canta alto? E desentoado tem boa memória, porque ele grava a letra. Então ele solta mesmo, ele extravasa. E isso é bom. E qual o segundo tipo que canta alto? O que não sabe a letra. O que não sabe a letra, ele canta, e ele canta só o final da frase, né? Então sobre Deus, esmendo o seu louvor. E ele canta só o final da... Mas ele canta, o coração dele não resiste, ele não bloqueia o cântico que deve sair. E aí você diz: ah, mas eu chego, eu não sei a letra. Você viu hoje, nem o pessoal do louvor está sabendo, meu irmão, mas está cantando. Todos nós vamos cantar. O importante é que nós apresentemos um cântico. Eu estava doido para chegar nessa parte da mensagem, que é para Deus falar, porque Deus fala mesmo. Mas aqui, meu irmão, você precisa se juntar à congregação e fazer com que saia da sua boca o que tem na sua alma, um cântico de louvor ao Senhor. A Bíblia diz que fazendo isso, você estará se enchendo do Espírito Santo. Essa preguiça de cantar congregacionalmente, ela mostra 2 coisas. Primeiro, que eu não estou cheio do Espírito Santo. Segundo, que eu não estou interessado em me encher do Espírito Santo. De onde você tirou isso? Tirei do recado de Paulo, que se você quiser se encher do Espírito Santo, cante entre vocês. Solte, meu irmão, as amarras da sua alma e solte o seu culto a Deus. O louvor a Deus deve conduzir o seu culto. Faça isso também congregacionalmente. Depois, como se encher do Espírito? Dando graças constantemente. A linguagem da gratidão. A reclamação e a murmuração te esvaziam do Espírito Santo. Reclama, e a reclamação, ela tem ganhado um tom de piedade, de espiritualidade. Ai meu Deus, por que, Senhor? E
Tudo é reclamação. Isso te esvazia. Contei de manhã do irmão que bateu o carro. Essa semana, e o irmão ia viajar e bateu o carro, e ele já tinha estourado o pneu do carro semana passada, e ele estava naquela coisa e me mandou as fotos do carro, e o Senhor me deu uma palavra de encorajamento para ele. Eu falei com ele: meu irmão, graças a Deus que você tem um carro para bater. Olha só que bênção, a linguagem da gratidão. Quantas pessoas nunca terão a experiência de bater um carro, simplesmente porque não tem um carro? Uma linguagem de gratidão. Ninguém vai agradecer a Deus porque bateu um carro, mas você pode colocar gratidão ainda nos momentos em que a murmuração poderia ocupar o lugar. Você pode trocar a linguagem da reclamação pela linguagem da gratidão. O Deus que deu o recurso para comprar um carro é o mesmo Deus que livrou o motorista do carro no acidente do carro. E é o mesmo Deus que pode prover o recurso para consertar o carro. Por que eu vou reclamar enquanto eu posso agradecer a Deus? A linguagem da gratidão te enche do Espírito Santo. Você precisa reconhecer quem você é em Cristo, fortalecer a sua identidade em Cristo. É assim que Cristo nos chama, para nos enviar para esse mundo, sabendo quem nós somos. Um dos poderes de Cristo no desenvolvimento da sua missão na terra está no Evangelho de João, quando ele diz: eu sei quem eu sou. Cristo tem a sua identidade de filho de Deus, porque ele ouviu Deus dizendo quem ele era. Quando ele sai das águas do batismo, Deus se manifesta sobre ele e diz: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você. O diabo tenta pôr dúvida e diz: será se você é o filho de Deus? Os fariseus tentam combater isso e dizer: ele é filho do diabo, ele faz isso em nome do diabo. Os políticos dizem: ele é um impostor, mas ele tinha consciência: eu sou um filho amado de Deus. É por isso que ele foi uma flecha inflamada para servir e para estabelecer essa nova aliança, atingindo em cheio os planos de Satanás. Um cristão que sabe exatamente quem ele é em Cristo, que não deixa o diabo enfraquecer ele, mas desenvolve essa fé vitoriosa, ele se torna uma pedra de tropeço para os planos de Satanás. Vou falar de novo, porque você tem que dar uma glória a Deus agora. Um cristão que sabe quem ele é em Cristo, que não deixa o diabo enfraquecer ele, mas que desenvolve essa fé vitoriosa em Cristo, ele se torna uma pedra de tropeço para os planos de Satanás. Assuma quem você é em Cristo, meu irmão. Um filho resgatado, amado, santo, um servo, um discípulo, um ministro, que possui a identidade clara e definida diante desse mundo. Paulo sabia disso, e Paulo diz: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Estou lendo 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 10, e no final do versículo ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é poderoso, meu irmão. Deus te fez, Deus te resgatou, e Deus te enviou para ser nele o que ele fez e o que ele te chamou para ser. Esse é o plano de Deus. Não aceite nada menos do que o plano de Deus. A graça poderosa de Deus atua para isso, para tirar você a amarra, para tirar de você o medo. Quando o homem peca, duas coisas inicialmente acontecem. Primeiro, o homem morre, porque a Bíblia diz que ele vai morrer quando pecar. Segundo, o homem passa a ter medo na alma. Momento subsequente ao pecado, Deus se apresenta e procura por Adão e pergunta: onde está? Por que você está escondido? Ele diz: eu vi a sua voz no jardim e eu tive medo. Quando a imagem de Deus em nós está comprometida pelo pecado, quando a semelhança de Deus em nós está ofuscada pelo pecado, nós sentimos medo. Medo de um tanto de coisa. Medo de ficar pobre. Medo de ser criticado.
medo de não ser aprovado pelas pessoas, medo de não ser o suficiente, medo de um tanto de coisa. Cristo está dizendo para você que Ele não comete nenhum erro, e enquanto essa fé na palavra de Deus não for o parâmetro para a sua identidade, para medir a sua identidade, você vai ficar vulnerável, desde a opinião do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, até as sugestões, as acusações e as distrações do diabo. Você precisa crer na palavra de Deus. O que Deus diz sobre você? Você tem uma Bíblia aí? Você tem uma Bíblia aí? Tem? Pegue sua Bíblia. Abrace essa Bíblia. Abrace essa Bíblia com você. E abraçado com essa palavra que diz quem você é, declare agora em Cristo quem você é, meu irmão. Declare quem o Senhor te chamou para ser. Declare para que você ouça. Eu quero que você fale. Não precisa gritar, mas eu quero que você fale. Diga: eu sou um filho amado. Diga: eu sou um filho amado de Deus. Diga: eu sou um cristão resgatado pelo amor de Deus. Eu quero que você se escute falando. Fale: eu sou um cristão resgatado pelo amor de Deus. Declare mais. Diga: eu sou um santo, regenerado e grato para a glória de Deus. Aleluia. Declare: eu sou um servo fiel e obediente. Diga, para que você escute: eu sou um discípulo maduro, que tem discernimento do que agrada a Deus, que é frutífero em obras, que é ativo no ministério, que é sábio no procedimento. E por último, declare: eu sou um ministro consagrado, cheio do Espírito. Diga: eu sou cheio do Espírito. Declare isso. Deus já te disponibilizou o Espírito. Se você não se sente nessa posição, profetize o que a palavra já diz a seu respeito. Diga: eu sou isso em Cristo Jesus. Eu não sou nada menos do que isso em Cristo Jesus. Essa fé vitoriosa é quem define a sua identidade. Deus quer te enviar daqui para, com essa fé, manifestar onde você estiver plantado quem Ele te chamou para ser, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Acredite em quem Deus diz que você é, meu irmão. Acredite no que a palavra diz a respeito de você. Mas não é o que a minha mãe diz. A palavra da sua mãe não é mais poderosa do que a palavra de Deus. Mas não é o que o meu pastor diz. Meu pastor esses dias me chamou de tolo. Tem pastor que chama a ovelha de tolo, já viu? Mas você pode ser um tolo cheio do Espírito Santo. Ah, mas não é isso que a opinião das pessoas diz sobre mim. Esses dias recebi um jovem aqui, e ele disse uma coisa para mim, disse: pastor, eu estive num lugar aí, uma pessoa que, segundo ele, e olhando pelos olhos humanos, tinha autoridade para falar aquilo, disse isso sobre mim. E eu peguei um papel e comecei a escrever para ele, e disse: ela está errada. Não é isso que a palavra de Deus diz sobre você. E comecei a escrever para ele naquele meio A4 o que a palavra de Deus dizia sobre ele. Cerca de 10 dias depois, ele me chama no direct do Instagram e disse: eu tenho uma bênção para contar. Aquela palavra que o Senhor liberou para mim no papelzinho se cumpriu, e eu estou vivendo o que Deus diz a meu respeito. Eu disse: não foi eu quem disse, você apenas acreditou no que a palavra de Deus diz sobre você. E a palavra de Deus é que acontece, a palavra de Deus é que prevalece, a palavra de Deus é que acontece. Creia no que Deus diz a seu respeito. E eu quero encerrar perguntando duas coisas. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus, para viver essa identidade que essa fé produz em você. Você que quer se entregar a Cristo, para que Ele desenvolva em você essa fé vitoriosa, essa fé poderosa, para você não viver segundo as suas vontades, segundo as obras infrutíferas das trevas, para você não viver sem saber exatamente quem você é, mas para você assumir a partir de hoje
a sua identidade como filho, como filha de Deus. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, recebendo a Ele como Senhor e Salvador de sua alma. Assim como a irmã Solange, Simone, muito parecido. Uma Simone fez no domingo passado. Está aqui hoje confirmando a decisão que ela tomou, caminhando junto com Jesus. Você pode fazer isso hoje. Tem alguém entre nós hoje que quer entregar a sua vida a Cristo, render-se a Cristo e declarar nessa noite o Senhor Jesus como seu Senhor único, como seu Salvador único, fazendo uma aliança com Ele, confessando os seus pecados a Ele e permitindo que Ele imprima em você essa identidade que você ouviu aqui nessa palavra nessa noite. Se tem alguém que quer tomar essa decisão, levante a sua mão. Onde você estiver, eu quero orar por você em nome de Jesus. Será a decisão mais acertada da sua vida. E o meu segundo convite é: se tem alguém que quer hoje retornar aos caminhos do Senhor. Talvez você se distanciou e se afastou dessa identidade de filho de Deus. Você quer hoje voltar a se identificar como filho de Deus, a fazer as pazes com Deus, a ter um relacionamento com Deus melhor do que o que você tinha antes. Você que quer retornar para os braços e para o amor de Deus hoje, eu quero que, se alguém que quer fazer isso, aí onde você está, levante a sua mão. Quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Vou insistir só mais um minuto, para que eu não tenha dúvida de que não há ninguém perdendo essa poderosa oportunidade de se envolver com Cristo e com seu senhorio aqui nessa noite, e de nele ter a sua identidade restaurada e resgatada para a glória de Deus. Se alguém, levante uma das suas mãos, quero orar por você, só para eu saber onde está você e por quem eu vou orar agora. Santo e bendito Deus, obrigado por nos fazer em Cristo compreendermos quem somos de verdade e retirar, Pai, de cima de nós tudo aquilo que o pecado quis colocar como sendo imagem nossa. Mas o Teu Espírito e o Teu sangue poderoso remove de nós o nosso pecado e reafirma quem nós somos em Ti, ó Cristo Santo e amado. O nosso louvor e a nossa gratidão a Ti. Nos envia desse lugar nessa noite, Pai, para cumprir a Sua vontade e para sair daqui como alguém que não aceita para a sua vida nada menos do que aquilo que a Tua palavra diz. Que o nosso padrão não seja nenhum padrão inferior àquilo que a Tua palavra diz para nós. Nos santifica na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Oramos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.